dizer assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora o 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Agora o 25 e o 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu entrego, ó Pai, a minha vida a Ti, Senhor. Entrego também a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Pai, assim como o Senhor falou comigo através desta palavra, que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Aí este temor, ó Deus, que há sobre este altar nesta noite, ó Deus, venha ser derramado, Senhor Jesus, no coração de cada um dos Teus filhos. Pai, esta noite não é uma noite comum, Senhor. Esta campanha não é só mais uma campanha, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que se estamos aqui, Senhor, é porque nós viveremos sim, ó Deus, o desatar do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, todas as áreas que estão atadas, que estão aprisionadas, para que o Senhor, ó Deus, desate, ó Pai. Para que o Senhor, ó Pai, quebre as correntes e os grilhões desta noite, ó Deus. Pai, como a pastora Simone já disse aqui neste início, Daniel, quando ele fez a primeira oração, no primeiro dobrar de joelhos, o Senhor já havia enviado a resposta, ó Pai. Mas houve uma grande guerra no mundo espiritual, Senhor. E até que se cumprisse o propósito, ó Pai. Ah, Senhor, o anjo não chegou com a resposta, ó Deus. Por isso nós sabemos, ó Pai, que há um propósito neste processo. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos nesta noite para entender a Tua palavra. Prepara o solo do nosso coração para receber esta palavra e para que ela não se perca, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um aqui agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Desatar significa desmanchar, desfazer, desprender e soltar. Quando eu estava escrevendo a ministração, o Senhor começou a falar comigo, e uma pergunta que o Senhor fez para mim foi: o que precisa ser desatado? O que na sua vida, o que na minha vida nós precisamos que haja o desatar do Senhor? Talvez hajam várias áreas, tenham várias áreas, mas nesta noite o Senhor, Ele pede para que nós sejamos específicos, para que nós tenhamos um objetivo claro. Porque quando há confusão, quando há desordem, o Senhor, Ele não consegue operar. Ah, Deus, eu preciso disso, mas sabe, Senhor, eu também preciso disso, mas eu também preciso daquilo e daquilo outro. O Senhor, Ele está pedindo hoje para nós: coloque um foco, coloque uma meta. O que realmente você quer que seja desatado na sua vida. Ele pode operar em todas as áreas. Sim, Ele vai operar em todas as áreas. Mas o Senhor, Ele quer que você foque naquilo que é essencial. Porque se você tiver vários focos, você não vai saber quando o Senhor agir. E se alguém vier trazer uma palavra para você, você não vai entender
vida, para que você tenha essa certeza. Nessa palavra nós vemos que tem 4 vidas que precisavam do desatar do Senhor. Primeiro de tudo era aquela jovem possuída. Naquela época, essa mulher, aqui em Atos vai dizer que os senhores dela ganhavam muito dinheiro. Eles eram ricos porque ela tinha um espírito de adivinhação. Então, como no dia de hoje, né, aquelas pessoas, deixa eu ler a sua sorte, deixa eu ver o que está no seu futuro. O nosso Deus, ele não faz, ele não tem evidência, ele mostra, ele fala aquilo que realmente vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele trabalha com a revelação daquilo que no céu já está liberado. E aquela mulher, ela começou a perseguir os homens de Deus. Mas Ju, ela não estava falando a verdade? Eles não eram homem de Deus? Era. Só que ela estava falando de uma forma irônica. De uma forma que o inimigo, ele queria ali fazer com que os homens de Deus saíssem da posição de homens de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que aquilo que precisa ser desatado na sua vida, ele é uma situação que muitas das vezes vai te levar a tentar sair da presença de Deus. Como assim, Jô? Sair da igreja? Muitas das vezes não. Mas sair do foco. Parar de prestar atenção em Deus. Sabe quando começa muita confusão, muita guerra, muita briga, muita discussão dentro da nossa casa, que a gente começa a ficar meio perturbado, e aí levanta, dá bom dia pra quê? E aí vai no mercado, a pessoa fala bom dia, não quer saber de bom dia, e aquela ira, aquele Satanás, ele age querendo tirar a gente da nossa razão. Mas o homem de Deus, ele estava indo orar. E naquele momento, Paulo já estava perturbado. Mas a perturbação dele não era uma perturbação de, essa mulher tem que calar a boca. Não. Era uma perturbação de saber, ali não é o Espírito de Deus. Nós precisamos reconhecer quando algo na nossa vida está acontecendo e não é natural. Quando não é algo carnal, é algo espiritual. Porque, nós aqui, eu e o meu esposo, às vezes quando nós vamos ministrar, nós ministramos muito do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E uma das ministrações que o Sidney fez aqui em cima, ele falou, uma hora o carro quebra, uma hora acontece isso, outra hora aquilo, e no serviço e tudo mais. E a gente começa a procurar o porquê, o porquê, e nós não entendemos. Mas de repente acende uma luzinha e a gente fala, peraí que eu vou orar. Peraí que eu vou repreender esse inimigo que está tentando agir sobre a minha vida. E como o pastor ministrou no domingo, todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Para aquele povo daquela cidade era comum aquela mulher, aquela situação. Todo mundo já estava acostumado. Talvez essa situação que precisa ser desatada na sua vida, você já até se acostumou. Para você já está cômodo. Mas aonde chega a presença de Deus, aonde Jesus entra, o lugar começa a ser diferente. E a situação de prisão, ela tem que ser rompida. A situação de opressão, ela tem que ficar instaurada por poucos dias. Quando lembramos da liberdade de Deus, é necessário nós tomarmos algumas atitudes. Porque na palavra de Deus vai dizer que na presença de Deus há liberdade. E as 3 posições que nós precisamos tomar para que o desatar aconteça, a primeira de todas é a palavra. Diga comigo, a palavra. A palavra. Com mais fé, igreja, a palavra. A palavra. Porque a palavra, ela vai dar morte ou ela vai trazer vida. Na palavra do Senhor fala que a palavra, ela tem o poder para dar vida, mas ela também tem o poder para
tempo certo, ela traz vida e muda o ambiente e dá comando. Quando Paulo olha para aquela mulher e ele vê que aquele espírito não era um espírito de Deus, ele dá uma ordem para ela: em nome de Jesus, sai. Não sei vocês, mas lá em casa de vez em quando eu solto um sai em nome de Jesus. Lá em casa de vez em quando eu tô assim, dormindo, tô ali na paz e de repente começa a vir umas perturbação. E agora, como eu tenho vários vidrinhos de unção, em cada cômodo da minha casa tem um vidro de unção. E eu falo assim: meu Deus, você tá bem? Não, é porque quando for necessário já tá aqui na mão, não precisa ficar caçando onde ele tá, já tá ali na mão. E de vez em quando eu espero ou as crianças e o Sidney dormir, ou quando eles não estão em casa, e eu vou passando. E eu vou dando uma ordem de comando. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é ousado. Ele é atrevido. Então se você faz, tem orações, igreja, que nós fazemos com os lábios fechados, muitas das vezes deitados na nossa cama, mas a oração de posicionamento, ela é muitas das vezes em pé, com os olhos abertos e dizendo: em nome de Jesus, aonde você estiver alojado, Satanás, eu te dou uma ordem de comando que você bata em retirada, porque a minha casa, os meus filhos, os meus pertences é do Senhor. Então eu te dou uma ordem para que você saia. E foi isso que Paulo fez naquele lugar. Quando Deus foi criar o mundo, lá em Gênesis, o que ele usou? A palavra. Haja. Houve luz. Houve separação. Qual é a palavra que nós temos dito nos momentos de adversidade? O que nós temos, quais são as palavras que nós temos proferido dentro da nossa casa? Meu filho não dá certo mesmo. Essa casa não dá certo mesmo. Esse carro não dá certo mesmo. Eu não aguento mais, eu não quero mais, eu vou desistir. Se essas são as palavras que você tem dito na sua casa, nessa situação, pare de dizer nesta noite e comece a dizer: Satanás, eu te repreendo e eu começo a abençoar, porque os meus filhos são abençoados, a minha casa é abençoada, meu carro, meu emprego, tudo que eu tenho é abençoado, porque foi Deus que me deu. É o poder da palavra. A segunda é a oração. Lá no verso 25 vai dizer que eles estavam orando e cantando. João, mas eu não sei orar igual o pastor Elcio. Mas sabe o que é? Eu oro assim mesmo, baixinho. Sabe o que é? Que eu tenho vergonha. O que vão pensar? O que vão falar? O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor, Ele quer escutar a sua petição. Oração é o ato de falar com Deus. Na oração, quando nós vamos conversar com os nossos amigos, os nossos parentes, às vezes a gente não fala umas palavras erradas. Normal. E por que para falar com Deus, que é seu Pai, na sua intimidade, precisa ser tudo perfeito? É a sua intimidade com Deus. Lá em Mateus, Jesus, ele ensina como orar. Pai nosso que estás no céu, mas não é para ser uma vã repetição, ele está dando direcionamento de como nós começarmos. Comece dizendo que ele é Deus, comece dizendo que ele é seu Pai, comece agradecendo pelas coisas que ele tem feito. A oração é para você entregar a Deus a sua ira, a sua frustração, a sua alegria, a sua raiva, o seu contentamento ou o seu descontentamento. Se você não entregar para Deus, se você não falar para Deus, mas sabe qual é o problema? Nós queremos falar com tantas outras pessoas, mas esquecemos de falar primeiro com Deus.
Jesus ora por seus discípulos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, ele foi ao Pai, mas ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos orar pelos nossos. Nós precisamos orar por aquilo que Deus entregou a nós. Muitas das vezes não vai ser fácil orar por aquilo que precisa ser desatado. Sabe por quê, igreja? Porque o inimigo, ele sabe que quando houver o desatar do Senhor, vai ser tão grandioso, tão poderoso, que as pessoas vão olhar e falar assim: não acredito, não pode ser. Aquele povo daquela igrejinha pequena, não é não. É outra gente. Porque muitas das vezes, no momento dessa oração, do que precisa ser desatado, as palavras faltam. Eu não sei se vocês já chegaram nesse nível, eu já cheguei algumas vezes. De passar por uma situação e eu saber que eu preciso orar, e eu só consegui falar para Deus: Deus, eu não consigo pedir. Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo orar pelo que eu preciso orar. E passar o tempo e o Espírito Santo me incomodar, e alguém vir falar: Jô, unge a tua casa, unge a tua família. E eu falar: Deus, eu não estou conseguindo sair do lugar que eu estou. Me ajuda, Espírito Santo. E Deus está dizendo: mesmo que você não consiga dizer, mas se você disser para mim: Pai, me ajuda, eu estarei do teu lado, segurando a tua mão, te colocando de pé e abrindo os teus lábios para que essa oração saia. Porque é necessário que a nossa boca confesse, é necessário que a nossa palavra seja dita. Aleluia, Jesus. A oração, ela blinda. A oração, ela protege. A oração, ela move o céu. O pastor brinca, né? E é uma verdade. A gente tem vários testemunhos para contar, mas tem um testemunho que sempre nos marca, né? Que a gente repete ele várias vezes. E o testemunho da minha vida é o meu esposo. É o que o Senhor me entregou de mais precioso. É o que Deus... Foi a primeira... Como que eu falo? Fugiu a palavra agora, mas foi a primeira... Uma das primeiras orações assim que eu fiz, sabe? Que eu lutei, que eu guerrei, que eu só não sangrei, mas chorei.
E aí eu falava, não vou não. Ele não vai comigo, então eu não vou. Mas Deus deu a visão para quem? Deus falou com quem? Foi comigo. Foi para mim que Ele despertou, foi para mim que Ele mostrou. Então quem que tinha que ir lá? Era eu. Então muitas das vezes nós queremos que o outro faça. Ah não, se o meu líder não vir aqui orar comigo, eu não vou não. Se meu pastor não vier aqui, também não vou. Ah não, o pastor nunca veio aqui orar na minha casa. O meu líder nunca veio aqui orar na minha casa. Você já perguntou para o Senhor se o Senhor já permitiu? Se o Senhor deu o aval? Porque a guerra, igreja, que somos nós. A nós que precisam ser desatados, que fomos nós que demos, então somos nós que temos que desatar. Tem coisas que é o Senhor que vai fazer, mas tem coisas que sou eu e você que precisamos nos posicionar. Ah, eu quero a minha família no altar, mas eu não dou uma voz de comando. Eu quero a minha família no altar, mas eu não como. Eu já parei. E Deus está dizendo, se você quer, se você pediu, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Jô, mas é cansativo. Está pesado, está doendo. Sozinho eu não dou conta. Peça ajuda. Mas saiba que aquilo que é para você fazer, aquilo que é para você dizer, ninguém vai fazer e ninguém vai dizer por você. Nem mesmo Deus. Paulo, quando ele dá aquela ordem de comando, os outros discípulos não poderiam ter dado, os outros apóstolos não poderiam ter dado a voz de comando, porque quando nós começamos a ler aqui, diz, nós estávamos indo para a oração. Então tinha várias pessoas. Mas quem se incomodou? Paulo. Na minha casa, para o meu esposo estava tudo bem, daquele jeito. Às vezes para os meus filhos, está tudo bem. Mas aí eu estou dormindo e vem um sonho. E aí eu levanto e eu falo, não. Esses dias eu tive um sonho. E aí eu compartilhei com a pastora, eu compartilhei com a minha sogra, para pedir ajuda em oração, porque são pessoas que me ajudam em oração. E aí, eu até comentando com a minha sogra, eu falei, sogra, foi comigo e com o Sidney. E de manhã, eu ainda falei para ele, né, conversei com ele de manhã, mas eu não consegui contar o sonho para ele. E aí o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque vai ter coisa, igreja, que você não vai poder abrir para a outra pessoa e Deus está te dizendo, você vai precisar falar, mas é o que eu te mandar falar, não é o que você quer falar. Porque muitas das vezes na situação, no momento de ira, no momento de nervoso, porque Paulo já estava perturbado com aquela situação, e todos já estavam ali meio irados. Sabe quando vai acontecer? Copo, goteira, vai pingando. Aí você escuta aquele barulhinho bem de longe. Aí vamos supor que você está dormindo e está lá. Da meia-noite. Dá 1h. Quando dá 2h30 da manhã, você fala, não é possível. Aonde é que está pingando essa goteira? Não é normal, não. Aí você já levanta como? Sangue de Jesus tem poder. Você não está ouvindo o que está pingando? Vai lá olhar o que está pingando. E Deus está dizendo, você vai falar, mas não é na ira. Você vai dar a voz de comando, mas é a voz de comando que eu te disser. Ah, tem que ir na igreja, bora, vamos para a igreja. Não, não é assim não. Deus está dizendo, calma, porque antes de ser teu é meu. Antes de eu te entregar era meu, estava guardado no meu jardim particular. E eu te entreguei como um presente. Glória a Deus, aleluia. Então quando falar, cuidado o que falar. É, Jesus.
como falar. Ai, mas essa situação eu não aguento mais. Deus, refreia a minha língua. Guarda o Pedro que existe em mim e lança o João amoroso. Para que eu saiba como falar. Para que eu saiba o que dizer. E o terceiro é o louvor. Lá em 1 Samuel, vai dizer que quando o Espírito de Deus se afasta de Saul, entra um espírito ruim. E só havia uma coisa que tirava aquele espírito ruim. E era o louvor. Igreja, com muito amor e com muito temor do Senhor, o que os teus ouvidos, Senhor? O que tem ecoado na sua casa, no seu particular? Porque se o louvor tira o espírito ruim, o que a música munda não faz? Ah, Jô, mas é só uma melodia. Lembre-se sempre disso. Se o louvor tirar o espírito ruim de Saul, o que a outra música faz? Senhor. Enquanto Davi dedilhava a harpa com louvores dos céus, o espírito ruim de Saul se afastava. Ele ia embora. E Saul sentia paz. Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando. E na meia-noite, enquanto eles cantavam, houve um grande terremoto e todas as prisões e os grilhões foram abertos e eles foram livres pelo poder da oração e do louvor. E nós, como cristãos, muitas das vezes nos acomodamos e não conseguimos dobrar o nosso joelho 2 minutinhos. Muitas das vezes nós vamos orar com um olho aberto e outro fechado. E em vez de escutar louvores, nós escutamos músicas que têm atraído Satanás para dentro da nossa vida, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Músicas que falam de traição, músicas que falam de pornografia, que falam de drogas, de crimes. E nós estamos achando normal, e Deus está nos alertando nesta noite. Igreja minha, eu tenho um desatar para a sua vida. Mas tudo começa em você. Aleluia, Deus. Aleluia. Jô, eu preciso de um desatar no meu emprego. Vai acontecer, mas primeiro vai ser em você. Jô, eu preciso de um desatar no meu casamento. Vai acontecer, mas antes de ser o seu esposo ou da sua esposa, vai ser em você. Jô, eu preciso de um desatar nos meus filhos, mas antes de tocar nos seus filhos, vai tocar em você. É em nós primeiro. É em nós, é no nosso caráter, é no nosso sentimento, é na nossa emoção primeiro. E a última pessoa que precisava ser liberta, ser desatada naquela noite era o carcereiro. Porque ele não conhecia o amor de Deus. E aí, quando as prisões se abrem e os presos começam a sair, o carcereiro olha e fala: meu Deus, fugiu todo mundo. Quando os soldados chegarem aqui, eles vão me matar. E aí ele quer se antecipar. Antes deles me matarem, eu me mato ele. Muitas vezes a gente fala: antes que essa situação me mate, eu mesmo me entrego. Não, nem precisa, viu? Ó, inimigo, nem precisa, tá bom? Deixa que eu mesmo faço seu serviço. Muitas das vezes a gente fala isso e nós vamos repreender isso nesta noite. Porque na hora que aquele carcereiro ele puxa a espada para
se matar. Paulo e Silas, junto com todos os outros prisioneiros, chegam até ele e falam: não faça isso, porque nós estamos aqui. E aí, lá no verso do 30 ao 34 de Atos 16, vai dizer assim: e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha a célula aí, ó, fazendo efeito. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora. Foi depois? Foi naquela mesma hora. O Senhor está dizendo, vai ser na mesma hora. Na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Esses dias nós ministramos sobre a grande pesca maravilhosa. Vai ser assim na minha vida e na sua vida. Vai ser tão lindo que vai ser uma grande pesca, vai ser algo tão grandioso que os nossos, das nossas casas vão olhar e falar assim: realmente Deus é grande. Qual que é o dia mesmo do culto? Eu vou. Você nem vai precisar mais chamar, sabe por quê? A hora que você estiver indo se aprontar, a pessoa já vai estar pronta. Daí aí, vamos? Glória a Deus. Vamos ligar lá direitinho, pastora. Vai. Já estamos aqui no culto, viu? Vai ser assim que o Senhor vai fazer. Sabe aquela situação que você olha e fala: não tem mais jeito, o telefone vai tocar e vai falar: ei, já está resolvido. Ei, já está liberado. Já aconteceu. E aconteceu, sabe quando? Que dia é hoje? Dia 5? 3. Dia 3 de abril, menina. Dia 3 de abril, você não sabe. Eu tentei te ligar, tentei falar com você, mas não consegui. E você vai lembrar deste culto de hoje, deste ato de fé que você está tomando hoje. Porque o haja de Deus, ele irá acontecer. Basta você se posicionar em palavra, em oração e em louvor. E enquanto eu estava ministrando, os levitas já podem subir. Na verdade, foi na terça-feira. Eu precisei ter uma palavra de comando na minha casa. E aí, eu não lembro agora se foi o louvor do nosso encontro, pastora Simone. O haja de Deus. Foi o primeiro que a gente foi como cego. Foi o primeiro que nós fomos como cego. A pastora Simone tem uma memória melhor que a minha. E na terça-feira eu estava na minha casa, estava fazendo um pedido. E esse louvor veio na minha mente. E aí eu fui lá para a minha janela e eu comecei a orar ao Senhor. E eu comecei a falar com Ele. E eu falei ao Senhor, eu falei: Deus, eu não posso ir, mas o Senhor pode. Eu não estou na reunião, mas o Senhor está lá. Eu não sei o que está sendo dito, mas o Senhor está sabendo. Então se assenta, Senhor, na cadeira mais alta. Move, Senhor, na onde eu não posso mover. E eu coloquei esse louvor. E tem uma parte dele que fala: se é tempo de chorar, pode até chorar. Porque muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos no tempo de prantear. Lá em Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. E talvez você esteja no tempo de chorar. E Deus está te dizendo nesta noite: se é o tempo de você chorar,
até chorar. Mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia. Porque